Olha aqui, pessoal, essa raridade que chegou aqui para fazer manutenção. Casio MZX500, pessoal. Nunca vi desse teclado não. Vamos lá, tá aqui com 1/8 parada. Mas essa tecla aqui parada, vamos começar as análises agora. Bora. Bom, pessoal, esse é um teclado que surpreendeu bastante a gente por conta que ele é totalmente diferente e foi um caso bem grave que aconteceu aqui, porque toda análise de teclado com teclas falhando, a gente começa com a limpeza, desoxidação da placa, das borrachas, sendo que nesse caso aqui precisou ser feita a recuperação de trilha e readequação de borrachas. E por se tratar de um teclado um pouco antigo, a gente não dispõe de borrachas originais, ou seja, a gente precisou adaptar borrachas de outros teclados, mas funcionou super bem. Fica aí com o resultado.